Oi, Lucas Soares aqui do canal Emiliares. E hoje eu vou falar sobre a racionalização dos paradigmas externos. Beleza, mas se tu não assistiu o que é paradigma, então eu vou pedir para que assistam o vídeo o que é paradigma, para entender o que eu estou falando de paradigma, para conseguir entender o papo que a gente vai ter nesse vídeo aqui. A racionalização dos paradigmas externos. Porque se não entender o que é paradigma, a palavra paradigma, entender o conceito, não vou conseguir, a pessoa não vai conseguir acompanhar o que eu vou estar dizendo nesse vídeo. Beleza, racionalização dos paradigmas externos. Mas o que é racionalização dos paradigmas? Primeiro vamos começar com a palavra racionalização. Ela vem de raciocinar. Raciocinar é a nossa capacidade de ver as coisas e pensar sobre aquilo para conseguir achar alguma solução. Mas quando eu falo em racionalização, é um termo muito usado em psicanálise, que é meio que ela tem um teor de defesa. Então a pessoa, ela pensa em alguma, vamos dizer assim, desculpa que seja convincente para conseguir achar uma solução. Só que a pessoa acaba escondendo os reais fatos, né? E ela racionaliza por cima do que está acontecendo para arranjar uma desculpa convincente. Beleza, mas como funciona essa questão de racionalização dos paradigmas externos? Bom, eu vou usar meu próprio exemplo de como eu fazia essa racionalização dos outros paradigmas pelo viés do paradigma científico. Eu sempre fui não, até a partir dos meus 13 anos eu decididamente abandonei qualquer tipo de religião e, vamos dizer assim, virei ateu. Apesar de eu não ser 100% cético, eu sempre achei que tinha algo muito maior e além do que a nossa capacidade ou nossa vã filosofia alcança. Mas, de qualquer forma, o meu pé era o pezinho no chão com a ciência. Os fatos comprovam as pesquisas. Enfim. Então eu tinha esse viés, né? Eu vivia nesse paradigma da ciência. Então tudo era ciência. Só existe, só funciona, só é verdade se comprovadamente é comprovado pela ciência. E aí, quando eu escutava alguma coisa que seja fora do viés científico, como no meio holístico, por exemplo, homeopatia, não fazia sentido. Não fazia sentido homeopatia pra mim. Por causa que, sei lá, é só umas gotas de água com álcool. Como é que o negócio daqueles vai conseguir curar uma pessoa? Então, uma pessoa que bebe cerveja que tem um monte de álcool vai conseguir curar muito. Só que não é assim que funciona. Tem outros fatores que a ciência não alcança que justificam a homeopatia ser tão eficiente no que ela faz. E se ela não trouxesse resultado, não existiria essa cultura tão grande hoje que existe na homeopatia. E assim por diante em várias culturas, até a própria acupuntura, ela é uma, vamos dizer, medicina chinesa que não tem assim uma comprovação científica de como ela atua no organismo. Mas estatisticamente a gente consegue medir os resultados. E a acupuntura é um negócio tão importante que a própria OMS, a Organização Mundial de Saúde, ela
tem a acupuntura como terapia alternativa e cura coisas que nenhuma especialidade de medicina consegue. Mas como isso tudo que eu estou explicando aqui era uma coisa que era fora do meu viés científico, eu simplesmente não aceitava. Por causa que a minha caixinha era a ciência. Então sempre quando eu escutava alguém dando vamos dizer assim, uma solução milagrosa, que era a maneira que eu pensava, como o próprio exemplo da acupuntura, eu não acreditava, eu achava que isso era uma besteira. Mas por que eu fazia isso? Por que eu racionalizava isso? Porque a base da nossa cognição, a base da nossa forma de pensar, ela é o que estrutura a nossa forma de viver. Então, por exemplo, eu sou de uma família católica. Por parte de pai, minha avó era catequista e tudo mais. A vida inteira, meu pai, minha mãe, minha avó, eles acreditavam que essa coisa do cristianismo, Deus e Jesus Cristo e tudo isso. E toda a construção de conhecimento que eles fizeram na vida tem como base a religião. Obviamente, não só a religião, mas uma das bases, uma das crenças raízes dele é a religião. Então, quando uma pessoa começa a mostrar alguma coisa que é fora dessa realidade, fora desse contexto, fora desse meio, as pessoas tendem a racionalizar o que acontece fora daquela caixa, dentro da própria caixa. Por exemplo, essa aqui era a minha caixinha da ciência. Hoje eu já acho que é a caixinha da filosofia, que eu considero muito maior que da própria ciência. Essa era a caixinha da ciência. Vinha falar de Deus, Jesus Cristo e coisa e tal. Na minha caixinha da ciência, eu querendo alcançar alguma coisa que estava numa outra caixinha, dentro da minha caixinha, eu só conseguia pensar dentro dessa caixinha aqui, ó. Dentro desse meu paradigma. O meu viés, o meu paradigma era completamente científico. Então, não tinha como conversar sobre isso, porque o paradigma meu era o viés científico, a caixinha da ciência. E quem é do meio religioso era a caixinha da religião. E esse é o grande problema da racionalização dos paradigmas. Porque a pessoa, ela às vezes, ou a grande maioria dos casos, elas não escolhem o paradigma, o viés, né, que elas querem pensar sobre a vida. Na grande maioria dos casos, isso é imposto pela própria família. Mas olha a palavra que eu estou usando, imposto, no sentido de impor aquela realidade. Por causa que quando a gente é criança, a gente não entende nada disso. A gente simplesmente vê o nosso pai, nossa mãe, nossos amiguinhos do colégio, vê como eles pensam, vê que todo mundo pensa pelo viés da caixinha da religião ou pela caixinha da ciência, que é o mais comum. É mais comum ainda o próprio viés da religião. Então, aquela pessoa é criada, passa a infância toda naquela condição, passa a infância, a adolescência, começa a fase adulto, tudo dentro daquela caixinha. E quando a gente mostra alguma coisa fora desse paradigma, é quase que uma afronta à inteligência da pessoa. Porque toda a cognição da pessoa foi criada em cima daquele viés, daquele paradigma. Então a pessoa, ela, além de não se permitir pensar fora daquela caixinha, fora daquele paradigma, se tu, vamos dizer, questionar aquela realidade, ela entende como uma afronta.
Então, a solução é não negar as múltiplas realidades, né? A realidade, vamos dizer, a verdade está na natureza. Então, tu olha assim para todos os lados e vê a natureza. Mas a natureza mesmo, porque eu estou dentro do meu apartamento aqui, e isso é uma coisa completamente sintética construída pelo o ser humano. Não é essa natureza que eu estou falando, assim, natureza mesmo, assim. Árvore, bicho, montanha, natureza. A verdade está na natureza. Então a gente precisa olhar a natureza para perceber os comportamentos, os mecanismos da natureza, que é uma verdade. Então, quando a gente cria um viés, um paradigma, vamos dizer, sintético, de uma religião, porque todas as religiões foram criadas pelos seres humanos, a gente vive dentro daquela caixinha. Assim como a própria ciência foi criada pelo ser humano. A gente vive dentro daquela caixinha e não aceita a outra caixinha, não aceita o outro paradigma da outra pessoa. Porque é uma afronta ao que tu construiu a vida inteira. E o mais inteligente, o discernimento é aprender sobre todas as caixinhas e não ficar racionalizando para as outras caixinhas tentarem se encaixarem na tua, mas a gente aprender todos os paradigmas. Beleza? Meu vídeo de hoje é isso, espero que vocês tenham gostado. Curtem o vídeo, comentem, se inscrevam no canal e não deixem de entrar no embriares.com.br. Beleza? Acompanhe o blog lá. Valeu!